Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui com algumas regras, tá, objetivas para trabalhar aqui com vocês. Falar um pouco sobre time frames, tá? Eu vejo que time frames menores gera muita ansiedade em vocês. E hoje foi, né, 4-1 para o Brasil, né, mas a bolsa não foi legal, tá? Então vamos ao que nos interessa aqui, a nossa conversa sobre hoje. Para quem assistiu o fechamento que eu postei no sábado, né, eu esperava uma movimentação de baixa, né, no semanal. Por quê? Porque essa barra aqui, ela fecha contida dentro dessa barra anterior. E existe uma relação, né, muito forte entre continuidade e ausência de continuidade com onde tem o fechamento da barra. Né? Se vocês voltarem lá e assistirem o vídeo de fechamentos de barras, né, e barras de sinal, vocês vão relembrar isso daqui que eu estou falando. Tá? E a barra anterior, né, a barra da semana anterior, que é essa aqui, ela abre aqui embaixo e fecha aqui em cima. Então ela tentou romper máxima, tentou romper essa região de volume, volta e fecha contida aqui dentro. E isso aqui nos remete, né, à lateralidade. Tá? Hoje eu esperava um doji, né, por conta da outside bar de sexta, né, que foi uma barra ampla, né, mas não, né, hoje veio um dia, né, de super tendência, né, veio surpreendendo muita coisa. Tá? Não esperava uma movimentação tão forte já para o dia 1, né? É porque esperava uma movimentação de baixa, mas dividido em mais dias, né? Hoje foi uma movimentação de baixa de 3.500 pontos, tá? Ainda é lateralidade, né? A última barra ela foi sobreposta, tá? E pensando aqui no semanal, né? Como já veio muito, né? Vai ser interessante ver o comportamento do preço se ele chegar a atingir uma nova mínima, tá? Já que em lateralidades a gente tem essa movimentação, né, essa alternância e esse teste, né, de novas mínimas, novas máximas tendem a falhar e fazer o movimento inverso. Né? Isso é a principal característica de lateralidade. Tá? Então, a gente vem aqui para o gráfico diário. No gráfico diário aqui, né, a gente consegue ver uma barra, né, que só teve praticamente a presença dos vendedores, né, do começo até a abertura. Essa barra, né, ela é diferente da outside bar, né, que ela fecha dentro dos limites das barras anteriores. Ela fecha exatamente na sua mínima. Eu particularmente, pessoal, não gosto muito de fechamentos assim, sabe? Que fecham exatamente em suas mínimas, nessas barras carecas. Para o nosso índice, eu já vi isso funcionar bem, por exemplo, em outros mercados, mas para o nosso índice isso não é uma característica assim que eu particularmente eu gosto. Normalmente acabo esperando algum tipo de movimento contrário aqui. É como se fosse aquela ideia de vácuo, sabe, que o Al explica que ele cita que os comprados estavam esperando, por exemplo, essa barra fechar para eles poderem participar do mercado, sabe? Quer ver? Eu vou mostrar aqui para vocês alguns dias. Olha essa barra aqui, ó. Ela abre aqui embaixo, ela veio até aqui, depois ela volta e fecha exatamente na sua máxima. Não tem nenhum tique vendedor. Os comprados permaneceram, né, comprando até o último tique, exatamente como aqui permaneceram vendidos, né, os vendidos permaneceram vendendo até o último tique. No dia seguinte foi uma barra pequena de baixa. Tá? E se eu retomar um pouco mais o gráfico para vocês, eu consigo achar mais exemplos disso. Né? Que essas barras, exclusivamente barras carecas, né, acabaram não tendo assim, uma continuidade muito forte, tá? No dia ali anterior ou mesmo na semana, tá? Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui. Aqui é uma barra careca, né? Acabou abrindo num gap de baixa, já, né? Porque abre aqui, depois ela abre aqui para poder fechar aqui em cima, tá? Mas tem alguns exemplos aqui que a gente consegue elencar aqui, ó. Foi uma, mas aqui ficou um tique, né? Essa barra, ela abre num gap de alta, né? Ela sobe um pouco, depois ela acaba descendo. Então, muitas vezes ela acaba apresentando essa movimentação um tanto quanto distinta, né? Em vez de continuidade já direta. Aqui você tem uma, ó. Ela abre aqui em cima, veio aqui embaixo, né? Ela abriu aqui em cima, né? Subiu um pouco, depois ela volta e fecha aqui. Essa outra aqui, né? Que é outra barra careca, né? Acabou tendo um doji
como sequência aqui, ó, né, que é aquela que eu falei que acabou sendo um doji, ao invés de ter continuidade direta, sabe? Isso que eu estou querendo dizer para vocês. Por padrão, eu não gosto tanto desse tipo de fechamento para o nosso índice, por recordação mesmo, sabe? De observar, porque uma barra careca era para ter uma continuidade excelente, né? Pensando ali, por exemplo, no fechamento do diário, pensando no fechamento ali do M5, aqui uma barra careca, né? Ele abre num gap de baixa e acaba sendo só um micro doji, né? Aqui, ó, uma barra de alta fecha exatamente na sua máxima, né? E a barra seguinte vem aqui embaixo, volta e fecha como um doji, tá? Então, se você observar, né, a continuidade parece que ela fica um tanto quanto prejudicada, tá? Acabou fazendo mais um movimento de pullback antes de subir. Aqui, né, abre no gap de baixa, faz um pequeno pullback para depois subir, tá? Então, se você ficar por horas, né, fazendo isso daqui, você vai ter uma ideia mais ou menos do que eu estou tentando dizer, né? Aqui, ó, uma barra fechando exatamente na sua mínima, a barra seguinte foi um doji, abriu no gap de alta, desceu um pouco, subiu e fechou aqui, né? Então a barra fez isso, fez isso, fez isso, tá? Depois outra grande barra, né? Dessa vez agora de alta, fechando na sua máxima, e aí a barra seguinte, né? Ela abre aqui em cima, né? Ela sobe, ela desce e fecha aqui, tá? Aqui outra, tá? A questão é a continuidade esperada, sabe, pessoal? Acho que é essa a ideia, né, que eu queria transmitir para vocês. Isso aqui é por lembrança mesmo. Outra barra exatamente careca, né? A barra seguinte acabou sendo um dojizinho de alta. Então, é mais uma percepção mesmo dentro do nosso mercado, tá? O Brooks ele cita que essa movimentação ela é a movimentação, né, de continuidade, claro, né? Só que em alguns casos, quando ele atinge determinado preço, né, ela pode ser uma movimentação de reversão, né, que é aquela ideia de vácuo, que é quando um dos lados está só esperando, né, o preço fechar para ele poder voltar a participar da movimentação, tá bom? Então, particularmente dessa movimentação aqui, eu acabo não esperando muita continuidade por conta disso daqui que eu acabei de apresentar a vocês. Mas o que eu queria falar com vocês realmente, pessoal, é sobre time frames, tá? Time frame. Eu tenho dois assinantes que operam em time frames um pouco maior, tá? Já operam faz mais tempo, né? Já tem uma experiência maior e já tem mais paciência, né? Já são pessoas mais maduras ali dentro do mercado, tá? Já não estão. Um deles tem até mais tempo de mercado do que eu. E eles operam no 15 minutos. Né? Um opera no 15,60 diário, o outro no 15,60 e 120. Né? 120, correto. Então, seria uma ideia de triplo screen. Bem mais calmo. Claro que eu não indico isso daí para quem está começando, porque sabe, qual que é o problema? Né? E por que eu estou falando sobre isso aqui, né? Sobre time frames 15, 60, 120. Opa, faltou o zero ali. Não é para vocês usarem exatamente esse, né? Porque aí, às vezes você tem que ter uma conta maior, você tem que ter uma paciência maior, você precisa de um tempo de tela maior. Mas eu quero dar uma ideia para vocês aqui. 5, 15 e 60. Para ansiedade, é que se você está começando, pessoal, e o Brooks ele fala que quando você, por exemplo, recorre a tempos gráficos muito menor, para quê? Para pegar stop, para tentar usar um stop muito menor, normalmente ele fala que você, né, iniciante, você vai sangrar várias pequenas vezes, né, como se você estivesse tendo pequenos cortes, né, por folhas de papel ali no seu corpo, né, até que você vai sangrar grande, né, por ter esses grandes pequenos cortes, tá? É uma metáfora que o Brooks usa ali. De certa forma ela é muito, muito real, né, porque assim, às vezes você... O Brooks, quando ele fala sobre isso, ele fala que o iniciante ele não quer entrar na tendência. Por quê? Porque na tendência, normalmente o stop é caro, tá? Por quê? Porque ele está vendo, por exemplo, a movimentação está bem aqui já. Ele não entrou, ele hesitou aqui, aí já está baixo ali. Ele sabe que se ele entrar aqui, ele tem ideia, se ele entrar aqui, o stop dele tem que estar aqui em cima. E aí ele não quer entrar. Mas o que ele quer fazer? Ele quer ficar tentando buscar pequenas reversões. E aí o preço começa a repicar um pouco, aí ele compra, bem aqui, com o stop aqui embaixo. Aí o stop dele é acionado. Ele tinha um stop menor, porém uma probabilidade muito pior. E o Brooks fala que a gente sempre troca risco-retorno, né, por probabilidade. Então, normalmente quando você se coloca, né,
com um stop mais amplo, você tem que gerenciar o trade. E aí você tem que entender um pouco daquela ideia de tendência, do preço estar abaixo das médias, tá? E de continuidade, tá? Então é mais essa ideia que eu queria trazer para vocês. E nisso eu queria falar sobre os 5 minutos, o 15 minutos e os 60 minutos, sabe? Nem um time frame menor do que isso. Por que, né, ter o 15 aqui como intermediário? Porque eu vejo, né, pelo menos 2 trades ali que usam essa metodologia, que usam esse sistema de maneira lucrativa, tá? E que conseguem fazer dar certo isso olhando 15 minutos como seu time frame primário. Vão fazer menos trade? Vão. Vai ter dia que vai ter lateralidade, praticamente não vai operar? Vai, né? Mas é mais lucrativo. E qual que é a questão, né, pessoal? Por exemplo, eu uso 1 minuto, só que eu sei que a maioria das pessoas, e o Brooks ele também fala isso, né, no curso grande, que a maioria das pessoas não deve usar 1 minuto. Por quê? Porque no minuto você vai ficar buscando reversão. Ao invés de você pegar essa movimentação só a favor da tendência macro que você está vendo, você vai pegar 1 minuto e você vai querer ficar pegando a migalhinha ali. Opa, está revertendo, mas sabe, 80% das reversões irão falhar. É uma estatística trazida pelo Brooks. Então lembra dessa estatística. Tá? Assim como 80% dos rompimentos em lateralidades irão falhar. Né? São estatísticas trazidas pelo Brooks. E aí a gente usa essas estatísticas, né, a nosso favor. Aqui, por exemplo, ó, eu sei que eu estou numa lateralidade, o preço fez nova máxima, o que ele está fazendo? Ele está revertendo. O que ele pode vir fazer? Pode vir fazer nova mínima e depois reverter. Tá? Por quê? Porque por enquanto isso daqui é só, né, uma grande lateralidade. Enquanto não tiver um rompimento, eu sei que 80% das tentativas de rompimento irão falhar. Então, a gente trabalha isso, né, usando a probabilidade trazida pelo Brooks, né, pelos anos de estudo dele. Então a gente se apropria disso, que é positivo, e usa. Tá? Então, eu queria conversar um pouco com vocês sobre isso. Ó, 60 minutos. Tá? 60 minutos não era o melhor time frame para queda hoje, pessoal. Tá? Não era a melhor movimentação para uma queda. O ideal, né, o que mais acontece era a gente ver aqui um pullback e depois essa movimentação ter continuidade. Nem pullback ele acabou tendo, né? Acabou virando aqui uma 2BR, né, uma reversão de 2 barras. Fecha a contida na barra da anterior, que é um ponto negativo, que é o que a gente vai acabar conversando. Tá? Mas as barras iniciais, né, deixaram alguns gatilhos com rompimentos. E aí, aquela mesma ideia, né? Só que aqui eu estou falando dos 60 minutos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um gatilho de venda, tá? Então, se eu vendo aqui, ó, meu stop é aqui. Se eu vendo esse outro gatilho aqui, ó, dessa barra, que ela rompe também a mínima da barra anterior, onde que está meu stop? Aqui no mesmo lugar. Se eu vendo aqui, pessoal, por esse gatilho de venda, onde está meu stop? Aqui também. Vocês entendem que quanto mais tempo você demorar, né, para entrar, o teu stop vai ter que estar no mesmo lugar, e menos pontos você vai pegar. Paga a proporção de 1 para 1 para quem entra cedo, às vezes não paga a proporção de 1 para 1 para quem entra mais tarde. Tá? Isso é algo natural, né, da movimentação do mercado. Tá? Beleza, se você tem os 60 e você está vendo que você tem, por exemplo, espaço, tá? E aí eu queria conversar com vocês sobre aquela ideia, né? Dos vídeos que eu já venho falando para vocês. O que são bons gatilhos, né, pessoal? Bons gatilhos, eles rompem mínimas anteriores. Bons gatilhos de venda, né? O que seria, né, isso aí, Luciano? Ó, essa barra aqui, ó, ela rompeu várias mínimas, tá? Todas essas mínimas para trás, ó, o seu fechamento. Quando eu falo disso, eu falo de fechamento. O fechamento dessa barra, ele rompe várias outras mínimas, tá? E daí, ele tem espaço para desenvolver? Até tem, mas para mim essa movimentação aqui ainda podia, né, representar uma lateralidade. Então ela é uma movimentação muito mais perigosa, né, por essa primeira barra, porque a próxima barra podia reverter, vir uma reversão de 2 barras e ficar aqui dentro de uma lateralidade. Mas não, a barra seguinte ela volta, testa as médias, volta e fecha, né, rompendo a mínima anterior. Então agora a gente tem muito mais mínimas anteriores rompidas, tá? E aí as coisas começam a mudar, né? Porque aí as médias já começam a se realinhar e o preço já estava trabalhando abaixo de todas as médias, apesar delas não estarem, né, numa ordem, né, numa sincronia perfeita, né, que seria 9 abaixo da 20, a 20 abaixo da 50 ainda, tá? Mas a movimentação acabou vindo já de maneira direta, depois desse gatilho aqui, tá? Que rompe a mínima da barra anterior. Então o mínimo que você quer é uma barra que saia das médias, que tenha gatilho, que tenha espaço, né, e que rompa mínimas anteriores. Né? A gente precisa do rompimento. Rompimento é continuidade. Rompimento é possibilidade de gap, é possibilidade de deslocamento.
A barra seguinte, inclusive, deixou, né, gap, tá? Se vocês observarem aqui, ó, tá? A barra seguinte deixou essa possibilidade de gap aqui e ampla continuidade, né? Tá? Beleza? Então, deem uma pensada nisso daqui. Ter o 60 ali como tempo-chave de ideia de movimentação, tá? Porque às vezes você vê uma lateralidadezinha como essa, ó, isso aqui te ajuda bastante, né? O preço entre as médias flat, e aí você começa a ver barras sobrepostas, aí o preço para de andar, e aí isso te livra, né, de você ficar tentando buscar continuidade, tá? Dentro dessas movimentações. Uma lateralidade estreita no 60, ela é ruim de operar, até mesmo lá nos 5 minutos, tá? E aí eu queria falar um pouco agora sobre o 15 minutos, tá? Falar sobre o M15. Por quê, né? Porque agora já é um tempo operacional mais perto. Eu não uso, tá, pessoal, o M15. Eu consigo utilizar o 5, o 60 e o 1. Só que, como eu falei para vocês, eu uso o 1 a favor das ideias do 5. Se o 5 não está numa tendência de alta, né, hoje eu postei lá para vocês que eu gostaria, né, por exemplo, de um gap de média. Né, na hora que chegar nos 5 minutos lá eu vou falar da localização. Mas não veio, né? E olha isso daqui no 15 minutos, vê se você tem oportunidade na ponta compradora. Tá? O preço está alinhado, né, com as médias estão aqui já direcionais, está a 9, a VWAP, né, a MM20, a MM50 e depois inclusive ele ganha a MM200, né, aí viram Fab 4 no M15, tá, dentro do intraday. E aí eu volto para aquela mesma ideia, né, que a gente estava repetindo, barras saindo das médias, né, que tenham gatilho, que façam, né, o rompimento da mínima da barra anterior. Tá? Essa barra aqui, ó, ela fecha abaixo da mínima da barra anterior, deixa gatilho e está saindo das médias. Então ela tem uma boa entrada. Então se você entra aqui, teu stop está aqui, essa é a primeira entrada, 500 pontos de stop, tá? 471. Pagou 1.500, 3 vezes, tá? Para a primeira movimentação. Isso numa movimentação a favor da tendência e que tenha rompimento. A barra seguinte também rompe bem mais, né, pessoal, do que a barra anterior. E aí essa barra aqui, inclusive, ela rompe muitas outras mínimas anteriores, né? Tudo que você olhar para trás aqui, ó, ela conseguiu romper, tá? Toda essa pequena lateralidade, né, dessa movimentação que teve aqui, essa barra ela acaba rompendo, então ela tem mais possibilidade ainda de continuidade do que essa. Porém, ela tem um stop mais caro. Por quê? Porque a venda aqui, ela tem o stop aqui também. Ó. E aí agora o stop passou, né, de 450 pontos para 825 e ainda assim pagou 1.000 pontos. Né? Pagou mais, né, para quem segurasse a operação. Tá? E aqui no M15, o que você está vendo? Né? Que ciclo de mercado é esse aqui? Tá? Aqui a gente está vendo o quê? Um canal estreito de baixa. Qual que é a característica de um canal estreito, Luciano? Você não vê mais do que 3 barras de alta consecutivas. Tá? O máximo que você consegue observar aqui são 2, uma, 2, 2, uma. A frequência das barras aqui são de baixa. Tá? E nisso a gente retoma também aquela mesma ideia, né? Opa, se às vezes você tem uma venda aqui no 15 minutos, lá nos 5 minutos você também vai ter às vezes a oportunidade de estar realizando essa venda. Tá? Claro que às vezes ele faz um recuo para poder dar essa venda, e às vezes não, às vezes vai direto, né? Às vezes você vai entrar até mais tarde, lá pelos 5 minutos. Eu vou deixar essa movimentação aqui, esse triângulo, só para a gente ver onde que ficou a entrada desse gatilho aqui. E quando, né, o gatilho se estende é porque a movimentação continua. Não está tendo, pessoal, superação de máxima. Tá estrutura de baixo aqui durante todo o dia. Tá topo mais baixo, vai ficando topo, né, e ele não volta, o preço não volta para testar essas movimentações. Vai ficando mínimo, o preço rompe e não volta mais para testar essas movimentações. Né? Então é toda a estrutura de baixo. Tá? E aí usar time frames maiores, eu espero que consiga deixar vocês mais tranquilos. Por quê? Porque se você está aqui num canal estreito, tá, de baixa no 15 minutos, qual que é a chance de reversão de um canal estreito de baixa, né, pessoal? Sem ter pelo menos um gap de média, sem ter uma quebra de uma estrutura, né, sem romper, né, um pivô, né, não vai acontecer. Tá? Então tem que continuar buscando por venda.
Outro gatilho de entrada aqui rompendo o mínimo, tá? E esse gatilho de entrada aqui não rompe ninguém, porque ele está contido nas barras anteriores. Esse gatilho de entrada não rompe ninguém, porque ele está contido nas barras anteriores. Esse daqui rompe minimamente, mas rompe. Esse daqui também rompe, tá? Esses dois, ok. Esse último aqui, já no final da tarde, rompe, tá? E depois lateraliza. Beleza? Então eu vou colocar só mais um nesse outro aqui, tá? A entrada seria mais ou menos aqui. Esse aqui não teve retorno, né? Então eu já sei que, como eu não estou vendo pavio nem nada aqui, eu sei que lá nos 5 minutos também não teve grandes oportunidades. E aqui está o M5, né? Para a gente estar conversando aqui e estar observando a movimentação do preço. Aqui no M5, pessoal, você também teve algumas oportunidades, né? Você teve uma oportunidade aqui, correto? Ele chegou até a dar a movimentação de compra, só que assim, ele veio para uma movimentação de baixa. Para você comprar, o ideal, se você quer seguir regra, se você quer comprar, que primeiro você assista isso aqui, ó, uma estrutura de alta. Aí um pullback, e aí você entra. Por quê? Porque aí ele tem nova máxima, né? As coisas são diferentes. Aqui, né, ele podia só falhar na movimentação anterior, e aí ele falhou no 50%, tá? Da perna anterior aqui. E também foi na MM50, certo? Beleza, teve continuidade da movimentação de baixo, né? Aqui teve gatilho, ó, você podia ter vendido aqui, chegou a pagar 300 pontos, stop é caro, stop é lá em cima, tá? Depois, né, o primeiro bom gatilho, aqui nos 5 minutos, né, acabou sendo aqui, que deu, coincidentemente, né, acaba ficando junto com aquele outro lá, só que aqui já é o ponto de entrada, lembram? Lá do 15 minutos, então a entrada do 15 minutos ficou mais barata que a entrada do 5. Olha só como é. Deixa eu colocar aqui no 15 para vocês darem uma olhada. Aqui é a entrada, correto? Porque ó, essa barra ela rompe a mínima da barra anterior e essa barra aqui ela tem gatilho, então aqui é a entrada já. Aqui você entra, né? E você tinha um stop de 470 pontos, que foi aquilo que a gente falou. A entrada é aqui, o gatilho está aqui, a entrada é aqui. Aqui, nos 5 minutos, né? A entrada ela vai ser no gatilho da barra que romper a mínima. Então a entrada é aqui, ó. Então o stop aqui nos 5 minutos está com 800 pontos. Pagou? Pagou. Mas aqui o stop está mais caro. Por quê? Porque as barras anteriores, apesar de deixar gatilho, elas não estão rompendo mínimas anteriores. Isso nos remete à ideia de lateralidade. Podia falhar nessa região de volume aqui e voltar a subir. E você ficar armadilhado aqui. Tá? Até porque virou uma pequena lateralidade, né? Preço entre a 20 e a 50, por vezes ocorre isso. E aí depois tem uma barra de ignição e ela rompe o fundo anterior, né? E aí já muda toda a história. Depois teve outra, pessoal, bem aqui, ó. Aqui nos 5 minutos você teve a oportunidade de vender antes. No 15 você venderia aqui. No 5 você venderia aqui, ó. Ela rompe a mínima, o stop é menorzinho, 290 pontos, de maneira rápida, né? Pagou 2 vezes o seu risco, tá? Isso aqui, pessoal, é o Éden dos trades, né? O preço com as médias alinhadas, o preço abaixo da 9, com a 9 direcional, né? Aí é você pegar os gatilhos que tiverem dentro desse contexto legal, né? Aqui foi uma 2BR, ó, a favor da movimentação. Se fosse uma 2BR contra, já é algo complicado. E o Brooks fala isso, né? Eu às vezes uso um minuto, por exemplo, para pegar a entrada por aqui, ó, se eu não entrei, tá? A favor da movimentação, eu quero vender, não quero comprar. Só que lá no minuto também vai dar compra. E isso que é complicado para o iniciante. Tá? Aqui você está vendo tudo vermelho, você não quer comprar, você só quer vender. Tá? Então você não pode estar querendo comprar lá no 1 minuto ou no 2 minutos, tá? Que seja. Mas pensem nisso. Pensem nem que seja no simulador para usar o stop correto e pegar a movimentação e ver quantos pontos essa movimentação te dá, pensar a favor da probabilidade, tá? E não contra ela, né? De ficar tentando buscar reversão aqui em dias assim. Eu não esperava essa movimentação, pessoal. Eu esperava lateralidade, esperava que talvez, né, uma movimentação dos 1.500 pontos, 2.000 pontos aqui e que o preço, né, pudesse gerar uma reversão. Até postei lá no Instagram. Só que regra, pessoal. Se você quer comprar dentro de uma movimentação dessa, aqui ó, você tem mais que 20 barras, né, já abaixo da MM20, ó, depois dessa movimentação. Beleza. Então eu tenho a possibilidade de agora, quando o preço vier acima da média móvel de 20, eu tenho um gap de média.
gap de média, M2B, são setups de venda, tá? São setups de retorno à média. Aqui, né, eu tenho duas pernas de retorno a M20. Eu tenho aqui uma M2B. E essa é a primeira vez que o preço chega a M20 depois de mais de 20 barras abaixo da média móvel de 20. E isso torna, né, essa movimentação mais forte, porque é a primeira vez que o preço está experimentando isso. Tá? Então essa entrada aqui era uma entrada bem interessante, tá? Porque ela é uma entrada de M2B. Os compradores não conseguiram colocar duas barras acima da MM20, que era a nossa ideia de gap de média. Porque se ele faz o gap de média, a gente começa a observar aqui a possibilidade do interesse. Tá? Aqui também não teve, tá, pessoal? Para quem está pensando assim, mas ali teve um gap de média. Não teve, só tem uma barra. Tá? Gap de média são duas. Tá? Acima da M20. Aqui não tenho. A mínima dessa barra voltou, a mínima dessa barra voltou. Só tenho esse doji aqui. Então, gap de média são duas barras acima da MM20, sem que a mínima dessa barra toque a MM20. Tá? Esse é um gap de média de venda. Gap de média é um setup de venda, onde a perda da mínima gera a oportunidade de uma entrada. Tá? E aí você, né, pega o último suspiro dos vendidos. Só que isso não ocorreu. Né? Você não teve aqui o gap de média. Você teve só um M2B. E esse M2B deu continuidade à movimentação. Depois ocorre aqui de novo um M2B, só que agora, né, ele vai gerando, vai tocando cada vez mais. E aí a movimentação já não estava caindo tanto. Eu particularmente gosto dessa primeira movimentação para pensar em entrar vendido com mais segurança. Depois de muitos testes, né, da 20, às vezes ele acaba fazendo gap de média, aí você tem que vender na ideia do gap de média. Mas aqui estava tendo continuidade da baixa, tá? Mas fixem isso. Vocês querem barras que saem das médias, vocês querem barras que façam o rompimento da mínima da barra anterior, por exemplo, para vender. Vocês querem barras, né, de decisão, né? Porque essas barras de decisão são barras de continuidade, tá? Então, elas têm espaço. Outra coisa que você quer aqui, é uma boa venda? Claro que é. Porque qual que é a premissa sua? É pelo menos um fundo duplo, cara. O fundo duplo estava ali, 400 pontos da tua movimentação, esse menor. Depois ele veio fazer o maior, 528 pontos, tá? Se você vendeu aqui, qual que é a tua premissa? Você tinha um stopzinho de 120 pontos, fundo duplo. Por quê? Porque fundo duplo é uma estrutura de alta, de compra. E nem eu, nem você, a gente sabe quando que o fundo duplo vai de fato reverter. Mas se eu vendi aqui eu estou realizando lucro, não vou pagar para ver. Tá? Ele acabou fazendo uma movimentaçãozinha contrária. Uma movimentação que te tiraria, né? Ou que te levaria para o 0 a 0, para o break-even. Para que isso, né? Se você já pôde colocar ali quase 300 pontos no bolso. Tá? A gente está aqui para fazer dinheiro, né? Não para provar nada para o mercado. Beleza? Então eu vou colocar aqui no dólar, só para a gente conversar aqui rapidamente. A ideia do dólar, né, pessoal, era que essa movimentação também, né, podia reverter. Por quê? Porque a gente está dentro dessa lateralidade toda, né, que a gente já vem conversando já há mês, né, desde que começou a ideia de sobreposição de barras. Tá? Apesar dela fechar rompendo essas duas mínimas, né, ela está contida dentro dessa lateralidade maior. E barras, geralmente, que tem muito ímpeto, né, em lateralidades, acaba tendo só o que? Uma reversão abrupta, né, enquanto não sai da lateralidade. Tá? Aqui também, né, o mesmo triângulo expandido igual o índice. Tá? Então vou colocar aqui no gráfico diário para a gente dar uma olhada. Acho que na quinta, né, pessoal, falei para vocês que aqui a gente estava ficando baixo, tá, na lateralidade, falei que a gente tinha esse gap aberto aqui do diário. E aí fechamos com doji, isso aqui é nossa H1. E H1 às vezes é o que a gente tem em lateralidade, né? Aqui, por exemplo, após essa H1, o preço já, né, reverteu. Aqui após L1, né, ele faz uma perna, duas pernas, depois ele tenta reverter. Então aqui a gente está ainda numa movimentação de H1, tá? Tem essa regiãozinha de troca de polaridade aqui, que pode gerar algum tipo de resistência ao preço para depois descer. Tá? Tem essa outra aqui, que aí já é um volume, né, do diário. E aí eu quero repetir com vocês a mesma ideia, tá? 60 minutos, para a gente pensar naquela ideia de espaço, de marcação, né, daquilo que a gente pode estar observando, tá, em movimentação do preço. Aqui a gente tinha uma wedge, tá? Certo? Eu tive aqui uma possibilidade de wedge.
Aqui, ó, essa movimentação gerou um grande ponto de inflexão, ela volta bastante, né? Ela faz um pullbackzão amplo, tá? 65 pontos praticamente. E aí tivemos aqui a abertura do dia de hoje. Para mim isso aqui ainda era muita característica de lateralidade. Depois veio essa segunda barra que fecha aqui, ó, dentro da barra anterior. Depois outra barra contida na barra anterior. Tá? O que deixava, né, a possibilidade, por exemplo, de compra bem complicada, tá? Ao meu ver, porque a gente estava entre a 50 e estava entre a 20. Essa região, geralmente, ela é uma regiãozinha bem complicada de se trabalhar. Na maioria das vezes isso lateraliza, então eu trabalho com a maioria das vezes. O que sobrou aqui? Né? Sobrou aqui um suporte, tá? Essa região de volume, acabou virando um suporte, né? Testa uma vez, testa duas. E aí a primeira barra que fecha, né, na verdade rompendo máximas, né, porque essa daqui ela rompe, rompe várias outras, e deixa gatilho, né, foi essa aqui. E aí ela acabou apresentando uma continuidade boa, continuidade difícil, né, pessoal, porque teve muitos 2Gs ali ao meio do caminho, tá? E aí aqui você está vendo as coisas no ângulo do M60, tá? E aí a gente vai olhar agora no 15 minutos. Lembrando, né, pessoal, o que você quer? O que você e eu queremos? A gente quer alinhamento das médias, a gente quer a probabilidade maior ao nosso lado. Então, se o preço está alinhado com as médias, isso é muito mais positivo para a gente. A gente tem muito mais probabilidade de uma movimentação ser de sucesso do que se a gente pegar o preço com as médias assim, ó, tá? Média toda embolada. E aí o preço, uma barra sobe, né? Aí a outra barra sobe mais um pouco, aí a barra seguinte vem e desce tudo, né? Isso aqui é o que geralmente acontece com médias emboladas, né? E esse é o cenário que a gente não quer estar trabalhando, tá? E aí aqui, ó, tá pra gente dar uma olhada aqui no 15 minutos, a mesma ideia dos gatilhos, tá? Que barras, né, que rompem barras anteriores. Essa daqui, essa primeira, que ainda estava definindo o dia, né? Ainda é cedo pra gente pensar em algo. Aí depois faz uma outra movimentação, essa daqui, ela tem um gatilho de compra, mas como vocês podem ver, ela está contida nas extremidades da barra anterior. Essa barra aqui, agora, né, ela rompe, né, alguns fechamentos anteriores, não esse, tá? Mas ela rompe outros 3. E aí ela tem já uma continuidade já mais rápida, ó, 19 pontos, tá? E aí eu estou falando aqui do 15 minutos. O stop era caro? É caro o stop, ó, 23 pontos, tá? Mas, ó, como é tendência e o preço está ainda acima das médias, né, a tendência é ele se manter. Lembrar que 80% das tentativas de reversões elas falham. E o Brooks fala que as tentativas de reversões normalmente elas são muito bonitas, né? Elas são muito chamativas, tá? Então prestem atenção a isso, porque normalmente o mercado ele tenta te convencer a fazer algo, né, para que você entre e possa, né, tá gerando liquidez para eles, tá? E aí aqui um outro gatilho de compra, né, que também rompe várias máximas. Então, entrada aqui, stop, caríssimo, né? Porque agora se você entrou depois, seu stop está no mesmo lugar, tá? Beleza? Aqui, gatilho de compra mais contido nas barras anteriores, ó, lateralidade, ó. Você pode observar que o preço ficou um bom tempo sem andar. Aqui, gatilho de compra, rompeu a mínima anterior. A entrada aqui, né, era uma boa entrada? Tá bem na cara do topo duplo, né? Uma entrada assim muito amigável para a gente fazer, né? Já que acabou de gerar um ponto de inflexão aqui, às vezes o preço chega aqui, toca e já desce de novo, né? Próxima entrada, de novo, né, barra dentro de lateralidade, ó. Mas ainda assim, né, você tem que ir observando os detalhes, né, porque em nível de detalhe, né, o preço estava sempre fazendo máxima levemente mais alta, tá? Onde que deu outra entrada, né, além dessa daqui que rompe? Essa aqui, tá? Essa daqui rompe várias outras máximas. Então, se você compra aqui, você tem um stop caro, e aí o preço chegou a pagar 11 pontos, né, e depois aí o mercado acabou, né, pessoal, o dia, tá? Mas se você olhasse aqui também, por exemplo, o que eu estou querendo dizer, né, que se você também minimamente observa o 15 minutos, que é um time frame maior, que vai ter um pouco mais de dificuldade para sofrer reversões, principalmente porque ele se encontra em um bom alinhamento, né, pessoal? O preço está acima da 50, acima da 20, acima da 9, preço trabalhando acima da VWAP. Tá? O preço tem muitos suportes, né, para romper a ponto dele reverter. Tá? Então, isso aqui são mecanismos de proteção. Tá? E essa subida foi como, pessoal? Aqui no 15 minutos também foi em canal estreito. Tá?
Por que canal estreito, Luciano? Porque você não vê mais do que 3 barras, né, tentando reverter a movimentação e sendo retomada. Tá? Você vê duas, você vê duas, você vê uma, você vê duas, você vê 3, você vê uma, você vê uma, você vê duas. Tá? E o preço sempre tenta, né, retomar a tendência. Então, as tentativas de reversões aqui falharam, beleza? E aí agora, né, aqui os 5 minutos. Foi um dia bem complexo, né, porque ele teve muita barra sobreposta. Eu particularmente, quando eu vejo muita barra sobreposta, eu fico meio preocupado em comprar alto, porque eu posso sofrer uma reversão abrupta a qualquer momento, né, porque essa é a característica de lateralidade, eu conheço ela. E em característica de lateralidade, às vezes o preço ele vai romper as médias, vai lá embaixo, depois ele vai lá em cima. Quando que essa tendência ficou um pouco mais clara? Né? Nossa veio ficar mais clara aqui já, né, depois de ter passado muitas horas, porque aqui, ó, ainda foi uma boa lateralidade, né? Você consegue observar, você ainda vê muita frequência de barras de baixa, tá? Depois disso daqui, ó, depois dessa pernada aqui, aí aqui começa a ficar com característica de quê? De canal estreito. Por quê? Porque aí eu deixo de ver muitas barras de baixa, eu vejo no máximo 2. Né? Nem sequência de 3 barras de baixa eu tinha mais, tá? Eu tinha sequência de 3 barras de alta, mas não de barras de baixa, tá? Mais do que 3, né? Aqui ainda tive, né? 3, tá? 3 de novo, tá? Então aqui eu tinha algumas sequências, né, de barras de baixa. Inclusive essa venda aqui, né, chegou a pagar alguns pontos, ó. 12 pontos, tá? Barra boa, né? Pagou alguns pontos só. Se esperasse um pouco mais, 10 pontos, tá? Normalmente em canais amplos, né, quando o preço faz nova máxima, ele acaba fazendo uma correção, tá? Aqui, ó, o preço faz nova máxima, né, vai lá em cima e faz uma correção de 15 pontos. Às vezes é interessante você realizar lucro, né? Porque, pô, deixar voltar 15 pontos no dólar, cara, é brincadeira, né? Tá? E aí os gatilhos daqui, né? Essa aqui, ó, rompe. Deixa eu trocar a ferramenta. Tá? Essa barra ela rompe e ela teve continuidade. Essa barra aqui ela rompe a mínima anterior e teve continuidade, né, dos 12 pontos que a gente falou ali. Essa barra aqui ela não rompe ninguém, tá? Ela está contida nas extremidades da barra anterior. Aqui eu estou, né, em cima dessa região aqui de resistência por volume, já que o preço está vindo abaixo dela, né? É mais interessante eu esperar romper. Aqui, ó, rompe a máxima da barra anterior, tem gatilho, mas está de novo, né, em cima dessa região aqui de volume. O que a gente queria ver? A gente queria ver o rompimento disso, tá? Essa barra aqui tem gatilho, tá? Tá em cima da região de volume e tá dentro da extremidade da barra anterior, tá? Aqui. Quando que as coisas mudam, pessoal? Aqui. Essa barra aqui, ela de fato ela tá rompendo algumas outras barras, né? E já teve aqui um fundo duplo, né, que é uma estrutura de compra. Esse fundo duplo, né, começa a migrar para uma movimentação de alta e essa movimentação de alta acaba sendo mais rápida, né, tendo mais sucesso. Rompe máximo, tá? Aqui tá mais tranquila, né, porque ela está saindo da MM9, deixa gatilho, né, e acaba tendo espaço para essa movimentação. Aqui, né, já está na cara do topo duplo, né? Tem um bom gatilho aqui, ó, gatilho de venda, de compra. Tem o rompimento e topo duplo, depois uma correção. Aqui, rompimento, né, de vários fechamentos ali anteriores e continuidade. Tá? Depois essas aqui essa daqui, né, tá como barra interna. Essa daqui ela rompe máxima, tem continuidade. Essa daqui rompe máxima e tem continuidade. Tá saindo da MM9, tá? Então, por que saindo, né, da 9, saindo da 20? Porque quando o preço ele sai, né, das médias, você pode observar que ele anda mais. E às vezes, quando a gente não está no modo rompimento, quando você pega um gatilho que já está afastado das médias, ele não anda tanto. Então é mais ou menos essa a ideia. Aqui, ó. Acaba não andando tanto. Aqui ele já está mais afastado das médias. Ele anda um pouco, mas depois ele lateraliza para demorar para andar mais. Então se você quer algo mais rápido, né, se você já quer ver o preço andar a teu favor, o ideal é que você pegue barra saindo das médias, né, porque ela tem muito mais espaço para se deslocar. E que não seja também barras muito, muito amplas, né, porque aí ela vai gerar o pullback já, né, às vezes na barra seguinte. Beleza? Então era isso, pessoal. Gravem essa ideia, né, que vocês querem
as médias alinhadas, tá? Vocês querem as médias alinhadas. Por quê? Porque isso é o melhor dos mundos, tá? Nessa ordem. Você quer uma barra, né, que venha a romper máxima ou máximas anteriores para a compra, tá? Para tomar a posição na compra. Por quê? Porque rompimento é a ideia de continuidade. Esse rompimento aqui, se você já comprou aqui, ele ainda deixou um gap, que é mais uma expressão, né, de que a movimentação em si vai ter continuidade. Tá? Você quer barra saindo das médias, você quer gatilho a favor da tendência, beleza? Dá para entrar às vezes nesses outros? Dá. Pequeno. Por que nesses aqui até daria? Porque aqui, pessoal, é um Fab 4 de compra. Né? E em Fab 4 de compra, na maioria das vezes a gente vai ter aquela ideia que eu falei para vocês, barras ruins, e vai ter continuidade, só que você vai ter que usar o stop correto. E aí, essa ideia do stop correto, né, ela precisa começar também a fazer parte de vocês. Porque às vezes ou você vai trocar um stop longo e vai gerenciar esse trade, vai pegar trades vencedores, ou você vai ficar espremendo o preço, vai colocar stops curtos, você vai tomar muitos stops e vai assistir o preço ir, né, a favor, né, da movimentação, e você vai estar de fora. Porque normalmente quando a gente stopa, né, a gente sabe, eu passei por isso, muitos outros traders passam por isso, né? Geralmente quando a gente espreme demais a operação, a gente é estopado, a gente não consegue entrar depois. Às vezes aí depois vem aquele súbito, né? Que, cara, já está muito alto, agora já não dá mais para entrar. Aí você só assiste, né, de fora, tá? Então tentem pensar nessa ideia, né, de gerenciar o trade, pensar nessa ideia dos time frames, de unir essas ideias, de ver ali, por exemplo, como é que está nos 15 minutos, talvez não usar um minuto. Por que não usar um minuto, né, pessoal? Porque, ó, eu vou colocar o Z aqui, que acaba sendo um pouco mais rápido, né? Olha só, num minuto, se você usar só a favor e também usar o stop adequado, né, você não podia estar fazendo compra, mas aqui no minuto ele vai dar compra. Aqui no minuto você vai começar a ver reversão, você vai começar a ver coisas que não ocorreram lá nos 5 minutos. E isso é um problema, tá? Essa é a grande problemática aqui do M1. Aqui no M1 deu movimentação e pagou 280 pontos. Só que isso daqui está pagando muito pouco em relação, né, a qualquer outra movimentação a favor da tendência. Tá? Até paga. Pequenos scalps, ó, 170 pontos. Aqui já ruim, ó, já falhando no topo duplo. Barra interna, né, não tem rompimento. Aqui, ó, a barrinha de 1 minuto com rompimento a favor da movimentação. A favor do 5, a favor do 15. Ó. Então se você entra aqui, ó, 340 pontos. Né, mas não essas movimentações. Ainda assim, essas movimentações acabaram pagando, né? Gatilho, rompimento, né? Gatilho, rompimento de máximas anteriores, tá? Só que isso daqui vai falhar muito mais do que as vendas. As vendas, a probabilidade de você pegar pontos, né, e você não ficar preso é muito maior, tá? Rompimento, gatilho, ó. Rompimento, gatilho, tá? Várias vezes, tá? Então a ideia é que você, se você fosse usar, por exemplo, time frames menores, era para você usar a favor sempre da tendência, nunca contra. Enquanto você não vê a possibilidade de reversão lá no 5, esqueça a compra. Você quer ver o gap de média, você quer ver a quebra de uma linha de tendência, lá nos 5 minutos, tá? Porque aqui no minuto você vai ver muita coisa, certo? Aqui no minuto você vai ver, às vezes, até uma tendência de alta praticamente se formar, ó, que as médias se alinharam, ficaram praticamente direcionais, ó. Falham aqui na MM200, tá? Rompimento, ó. Mesmo pensamento, apesar de estar em frame ser menor, só que aqui você tem que saber que às vezes 3 barras vai dar a movimentação esperada, já chega no topo, né? E já chega no topo, por exemplo, de uma movimentação do M1, né? Tá? Então, aqui, ó, rompimento a favor da movimentação, ó, rompe várias mínimas, continuidade, stop ficava em 270 pontos, tá? E aí movimentação, tá? Então, eu acho que esse tempo aqui, talvez, para quem está começando, né, seja muita ansiedade. Eu já uso isso aqui faz mais de 3 anos, né, então eu uso a favor dos 5 minutos, a favor dos 60, a favor da movimentação que eu espero, né, que tenha maior facilidade. E como que eu vejo a questão de facilidade? Os preço, relação com as médias, como é que está a quantidade das barras, eu olho para essa regra de coloração, olho para os gatilhos. Às vezes eu já tenho gatilho, logo em seguida eu tenho gatilho no minuto, eu consigo entrar também praticamente no mesmo ponto. Tá? Só que o ideal, né, é que você que está começando
adquira, né, primeiro trades de maior probabilidade. E quanto maior o time frame, maior a probabilidade, né? Porque aí é quem está movimentando o mercado mesmo, não está tão preocupado lá com o minuto, tá? Beleza? Valeu, pessoal. Então, se gostou, né, curta, compartilha, deixa seu like aí que você ajuda a gente. Valeu, um abraço, até mais, tchau, tchau.